bem-vindos a mais um episódio de Mimo Crimes. Eu sou a Bruna, comigo está a Jéssica. Oi, Jéssica. Olá, meus amores, como que vocês estão? Tudo bem, gente? Em breve estaremos no mesmo local, né, Jéssica? Juntas. Se juntas já causa, imagine juntas. Então, gente, vamos para São Paulo agora no dia 13. A gente não foi para a final do Melhores Podcasts do Brasil, mas queremos agradecer todos que votaram na gente. Foi quase. Eu acho que para uma primeira vez tá ótimo. Foi a primeira vez que a gente fez uma campanha de votação. Então a gente nunca tinha pedido para vocês votarem na gente em nada, né? Mas na próxima vez, galera, como que você faz? Você vai lá, joga no grupo da família. Exato. Minha família é bolsonarista. Olha, gente, fala, olha, é um podcast super de direita. Mentira! Fala assim, elas são bem legais, elas falam de crime contra a bandidagem, fala assim. Elas são contra Essa é a linguagem que eles querem ouvir. Então, é isso, mas achei bacana participar aí dessas etapas. Obrigada, então, pra você que votou em todas as etapas da gente. Infelizmente, não fomos pra final, mas a gente vai na cerimônia. O prêmio MPB não nos quer, mas a gente vai estar lá do mesmo jeito, que a gente vai, né? Se der tudo certo, a gente conseguiu aí uns convites. Quando tiver tudo ok, a gente avisa vocês. Nós vamos estar cobrindo tudo pelo Instagram, então fiquem ligadinhos por lá. Mas é isso, né, amiga? Tem algo mais? Tem o nosso encontrinho. Pô, então, galera, dia 22, né? 22. Sim. Né? Vem aí. O encontrinho do Mil Crimes do Barboto Elétrico. Pra quem é ou não é de São Paulo, enfim. É perto da estação Marechal, certo? Você pode ir a pé demora uns 10 minutinhos, mas também, se quiser, pode pedir Uber da estação Marechal ou da estação Barra Funda, que é tudo muito pertinho de lá, certo? É um bar aberto, tem drinks, inclusive consumo as coisinhas deles, né? Sim. E vai ser bem legal, gente. Vai ser um encontrinho. A gente, por enquanto, tá pensando que vai fazer direito. Mas, gente, assim, por enquanto, a gente quer se encontrar com vocês, né? A nossa ideia é tá lá, beber com vocês, conversar, trocar ideia. Porque você sempre fala, a gente se sente amigo e tal. Não tenha vergonha, gente. Pode ir, a gente também é envergonhada, tá? Não Eu tô contando que eu quando eu fui falar com o pessoal do bar, eu falei, olha, talvez tenha só 3 pessoas contando com a gente. Então não vá numa... Poxa, é isso, sabe, gente? Não vai achando que vai ser um grande evento. Não, a gente é algo, assim, é da gente. Então, vocês vão estar em casa, é só pra ir lá curtir uma bebidinha, conversar. Se não bebe, curte uma musiquinha. E é isso, né? Vamos. É isso, gente. E quem estiver lá, vai ganhar adesivos exclusivos do Mil Crimes que eu fiz. Eu vou buscar amanhã. Mas, a princípio, gente, tem adesivo do Mil Crimes, adesivo do Mil Vampiros. Os adesivos são muito fofos! É isso, vão ser exclusivos para o Encontrinho 2025. Então, quem estiver lá vai ganhar vários. Então, é isso. Então, Bar do Boto Elétrico, dia 22, a partir das 18 horas, que é quando abre lá. Fiquem à vontade, não paga entrada, tá, gente? Só paga o que você consumir. Mas é isso, estaremos lá. Contamos aí com a presença de vocês. Não precisa ter vergonha. Várias pessoas já falam, tenho vergonha, não sei o que. Não precisa, gente. A gente é bem de boa. E é isso. Todo ouvinte nosso é gente boa, então você vai estar entre pessoas legais. E o último recado é sobre o episódio de hoje, que fica aqui o aviso de gatilho, que tem abuso sexual infantil e morte de criança. Também tem abuso sexual contra mulheres adultas, então é um caso bem pesado. Então fica aí... caso você não consiga ouvir esse tipo de episódio para pular essa história de hoje. Então, é isso. Bora para o caso de hoje. Bora! O Adrian Lin, ele nasceu em 6 de janeiro de 1942 em Singapura. Ele era o mais velho de 3 irmãos e uma família de classe média. E, na verdade, ele era o único filho homem, né? As irmãs dele eram 2 mulheres. E elas descreviam ele como um menino de temperamento explosivo. Então, ele sempre foi, assim, uma pessoa com tendências violentas. O Adrian abandonou a escola anglo-chinesa que ele frequentou durante alguns anos
e depois de largar os estudos, ele trabalhou em vários locais, inclusive como informante do Departamento de Segurança Interna, que é uma agência governamental de Singapura. Para quem não sabe, Singapura vive basicamente num regime bem totalitário, bem ditatorial. Então, assim, né, não consideram como ditadura. Eu não sei nem se eles têm eleições. Estou dizendo no modo geral, assim, socialmente, né? O governo lá controla muito o que as pessoas podem consumir, o que as pessoas podem falar. Então, é um regime, assim, bem autoritário. E eles têm essa agência, né, que tem informantes que basicamente entregam as pessoas que estão falando mal do governo, pessoas que estão consumindo arte que não pode, pessoas que estão divulgando coisas que não pode, como coisas LGBT, que são contra a lei lá. Então, o Adrian foi um desses informantes. Não sei especificamente do que, mas ele foi. E aí, em 62, ele conseguiu um trabalho mais estável na empresa de rádio a cabo, Rediffusion Singapore, onde ele trabalhou por 14 anos. Ele começou como técnico de instalação dos aparelhos da Rediffusion e depois ele foi promovido para um cargo mais administrativo como cobrador de contas. O Adrian tinha um relacionamento sério desde que ele era muito jovem. E em abril de 67, quando ele tinha 25 anos, se casou com a namorada. Ele se converteu ao catolicismo para se casar com ela. E juntos, eles tiveram 2 filhos. Adrian viveu de aluguel com sua família até 1970, quando compraram um apartamento de 3 quartos no 7º andar do bloco 12 de um conjunto habitacional público na cidade satélite de Toa Payoh. Adrian sempre teve interesse por assuntos esotéricos e sobrenaturais, e com o tempo aprendeu que poderia usar esse tipo de conhecimento para ter poder sobre as outras pessoas. Ou seja, não era pela questão... como dizer? Espiritual. Diz ele que era. Né? Diz ele que era, mas eu não acredito. Eu que coloquei essa parte que é sobre poder, porque eu acho que realmente todas as ações dele apontam que é realmente uma questão de poder. Que não é... E eu acho que, religiosamente falando, né? No meu lado, agnosticamente falando, eu acredito muito que há uma extrema diferença de um despertar espiritual por uma questão de autoconhecimento, autofortalecimento, né? E tudo mais, e um despertar espiritual em troca de algo, né? Sim, com certeza. Então, no caso dele, foi realmente em troca. Ele viu o quanto isso podia facilitar ele a manipular e abusar e tirar vantagem de outras pessoas. Então, já teve outros casos que a gente cobriu que eram assim, né? De pessoas que se aproximaram, né? De coisas religiosas justamente porque viram essa oportunidade de poder ter esse poder. Porque abuso espiritual religioso, né? Abuso religioso é algo muito comum de acontecer, que as pessoas acabam não se tocando, né? Mas, infelizmente, é algo que acontece. Ele, aos poucos, começou a oferecer serviços de médium, dizendo que curava doenças e resolvia conflitos. E em 73 já tinha clientes suficientes para trabalhar como médium por um meio período. Assim, ele aprendeu as práticas espirituais e rituais com um Bomon, chamado Tio Willy. Bomon é como são chamados os xamãs e praticantes de medicina tradicional na Malásia. Isso ele que fala, assim, mas eu não sei realmente... Esse caso, assim, por ser um caso da Ásia, né, você tem muitas fontes conflitantes, apesar de ter sido um caso muito midiático. Então, eu não consegui tantos detalhes assim. Apesar de ter sobre o julgamento, enfim, várias coisas tem bastante, mas essas coisas, assim, do início, como ele começou e tal, não tem tanta fonte. Então, ele diz que foi esse cara que ensinou ele. Eu acredito que com o tempo também ele mesmo desenvolveu algumas coisas, porque o que ele fazia era basicamente ser um golpista, né? Então ele tinha várias técnicas, vários truques dignos de... como é que é? Não é mágica, é ilusionista. Ilusionista, enfim, eram coisas que impressionavam as pessoas e as faziam acreditar que ele tinha poderes. Então, né, enfim, ele disse que foi esse cara aí que treinou ele. E apesar de ter se batizado como católico no casamento, ele rezava para deuses de diferentes religiões, ele fazia uma grande saladona de crenças, e as figuras principais dos rituais dele, que ele acreditava, eram a Kali, que é a deusa hindu do tempo, morte e destruição, e Pragan, que ele descrevia como deusa siamesa do sexo. Eu não consegui encontrar
nada sobre essa deusa Pragan. Mas eu tô achando isso daí uma mistureba do caramba, né? Sim, é muito mistureba. É muito aquelas coisas New Age, nos Estados Unidos também rolou, que tinha muita seita que fazia isso, né? Que misturava, enfim. Então, é bem coisa de seita mesmo. Isso aqui é basicamente uma mini seita que ele acabou fazendo. Porque, né, eram poucas pessoas, mas dá pra considerar como ele sendo um líder de uma seita. Assim, mais descentralizada. Mas é isso, esse pessoal pega o que é conveniente pra eles e inventa outras coisas, enfim, né? E vai usando essas coisas. Ele alugou uma sala para atender seus clientes e muitas das pessoas chegavam lá por indicação do dono da sala, que alugava para ele. Para os homens supersticiosos e as mulheres idosas, o Adrian aplicava seus truques para conseguir tirar mais dinheiro deles. Então, basicamente, né, ele fazia lá os rituais dele e sempre dava um jeito de tirar mais dinheiro. Mas o foco dele eram outros tipos de clientes. Eram as mulheres jovens, em situação vulnerável, vindas de lares pobres ou relacionamentos abusivos, jovens com pouca ou nenhuma instrução formal, geralmente trabalhavam em bares, em danceterias, se prostituíam. Então eram mulheres que estavam, assim, numa situação muito vulnerável e estavam desesperadas por algum conforto, né, uma resolução de algum problema. E com elas, o Adrian se aproveitava não apenas financeiramente, mas ele também convencia elas de que realizar atos sexuais com ele as ajudaria com os problemas que elas tivessem. Então, por isso que eu falei ali no início que essa aproximação religiosa dele é pelo poder, porque dá pra ver que desde o início o foco dele era abusar de mulheres jovens. Então, é isso, né? Ele viu que era um jeito de ele conseguir o que ele queria e ele se aproveitou disso. O Adrian usava vários truques para convencer seus clientes. E um dos mais efetivos era o truque do ovo com agulhas negras. Após enegrecer as agulhas com fogo, o Adrian as inseria cuidadosamente em um ovo cru e selava o buraco com pó. Em seus rituais, ele passava o ovo várias vezes sobre o cliente enquanto entoava cânticos e depois pedia que ela o quebrasse. Sem saber que o ovo havia sido adulterado, a cliente se convencia ao ver as agulhas negras, na verdade, de que os espíritos malignos estavam atormentando. Mano, tem um negócio, mas isso daí é de terreiro. Minha avó fazia isso. Que é o lance de você pegar o ovo e passar o ovo no corpo pra ele tirar as coisas. Ele absorver, né? As energias. Isso é muito antigo. Absorver as energias. Que é totalmente diferente, né, gente? Óbvio. Sim, é diferente. Aí você quebra o ovo em outro lugar, né? Exato. Tipo, esse eu já tinha ouvido falar. Isso daí mas você não usa pra convencer alguém de que... Pô, né, não, e não tem nenhuma adulteração. Exato. O ovo não vai ficar podre, gente. Sim. Não, é só uma crença popular, inclusive. Exato. Por isso que eu falo que dele... Eu acho pra essa questão de convencimento, né? Das pessoas, ele misturar as coisas, né? Ter... Eu acho que não ter... Não é que não ter uma religião específica é mais fácil, mas acaba que ele vai mesclando várias coisas, vários ensinamentos e tudo mais, que quem não conhece, acho que pode achar que tudo aquilo é verdade. Né? Ele vai criando a própria mitologia dele, né? Exatamente. Porque, ele vai dizendo, não, porque olha, você tem um espírito maligno, eu vou fazer este ritual aqui que vai te curar. E você nem sabe o que é, ele que inventou. Então você, tipo, meu Deus, o cara realmente, olha só, tá cheio de agulha dentro do ovo. Nossa, realmente tem alguma coisa errada, vou acreditar nele. Ele também, acabei não colocando aqui, mas ele usava cobras também, tipo, pra dar medo nas pessoas, enfim, ele fazia várias coisas. Depois disso, não demorava para que Adrian passasse para a próxima fase, que era o abuso sexual. Um dos rituais para liberar seus clientes dos espíritos malignos envolvia massagens. Elas tinham que se despir com ele, e Adrian as massageava enquanto passava a figura de Pragan pelo corpo delas, incluindo as genitais. A cerimônia acabava com o estupro das vítimas. E disso a família dele sabia, amiga? Não, a mulher dele não sabia. Ela sabia que ele fazia esses curandeiro, enfim, né, que eles chamavam, mas ela não sabia. A princípio, pelo que eu pesquisei, ela realmente não sabia. Quando ela ficou sabendo, ela foi embora. Então, inclusive, não consegui nem encontrar o nome dela, né? Não tem nada, nenhuma informação sobre ela. E fico feliz até porque ela conseguiu se livrar, né, desse monstro, mas ela não tinha noção, não. Outra prática muito comum dele era eletrochoque. Ele botava uma venda na pessoa
fazia ela colocar os pés em uma bacia cheia de água, colocava eletrodos na têmpora da pessoa e ativava um dispositivo que conduzia eletricidade pelo corpo de sua vítima. Ele afirmava que esses choques curavam qualquer dor de cabeça e afastavam maus espíritos. O Adrian conseguia coagir as mulheres a sempre voltarem para mais tratamentos. Ele mentia, ele manipulava e ele ameaçava. Então, ele falava, se você não voltar, um espírito, não sei o que, sabe, vai pegar sua família. Ou, enfim, ele dava um jeito dele, assim, ele conseguia muito bem manipular as pessoas. Enfim, elas sempre voltavam para mais tratamentos, né? Continuavam a ser abusadas, ameaçadas, cada vez mais envolvidas em seus rituais. Ele chegou a coagir uma estudante de 18 anos chamada Christina Chong a se prostituir e dar o dinheiro para ele. Entre 79 e 81, ela entregou o equivalente a mais de $120 mil para ele, dos programas que ela fazia. Então, por isso que eu falo que ele dá para considerar como um líder de seita. Sim, muito. Apesar de ele não manter tantas mulheres, né, nesse estado de isolamento e tal, ele conseguia convencer elas de um jeito e fazer uma lavagem cerebral de um modo que elas voltavam para serem abusadas. É muito triste isso, mas é o que acontecia. E lembrando que, assim, nessa época, eu não sei como é hoje em dia, mas Singapura era... assim como vários locais, né, era um lugar muito... onde as pessoas eram muito espiritualizadas, assim, elas realmente acreditavam, né, nesse tipo de coisa. Então, não era difícil você encontrar clientes, né, e vítimas pro que ele fazia. Mas Adrian não estava satisfeito em abusar de suas vítimas apenas quando visitavam. Ele queria dar um passo maior e ter à disposição quantas mulheres desejasse a hora que quisesse. A primeira dessas mulheres foi Catherine Tam Wui Chu, de 20 anos. Catherine era a filha mais velha de 4 crianças, sendo a única menina da família e, por consequência disso, negligenciada pelos pais, que davam atenção somente aos seus irmãos. Aos 13, Catherine foi enviada para o centro vocacional e, a partir de então, seu contato com a própria família foi diminuindo cada vez mais. Quando ela tinha 17 anos, a sua avó faleceu, sendo a única pessoa da família que ela era ainda próxima e que se importava com ela. Catherine, agora sozinha e sem apoio, começou a trabalhar em bares para se sustentar. Ou seja, uma vulnerabilidade imensa, Total, né? Completamente, né? Uma menina que teve que se obrigar a amadurecer sozinha, né? Então, em 75, quando ela estava com 20 anos, a Catherine estava desabafando com a colega de trabalho sobre seus problemas e sua depressão constante, consequência de todos os problemas que ela teve, né, durante a vida dela. E aí a colega indicou os serviços de um médium, né, chamado Adrian, afirmando que o problema dela podia ser espiritual. Ela começou a visitar ele com frequência e ficou envolvida em suas conversas e truques. O Adrian, que na época estava com 33 anos, convidou ela para morar com ele e sua família em seu apartamento. A Catherine aceitou, ela realmente acreditou que a esposa dele também tinha concordado, mas poucos dias depois que o Adrian colocou a Catherine no apartamento, a esposa foi embora e levou as crianças junto, e no ano seguinte entrou com um pedido de divórcio. E nunca mais a gente teve notícias desta mulher. Espero que ela esteja bem, as crianças bem, porque, assim, escapou de uma bomba. Foi realmente ali, ela teve a ação certa. Ela viu onde estava indo e não perdeu tempo. O trabalho de médium estava dando cada vez mais certo. O Adrian pediu demissão do seu trabalho na rádio para se dedicar exclusivamente à prática mediúnica. E ele estava conseguindo alguns clientes muito fiéis, e ele chegava a receber até $3 mil por mês de apenas um deles. Então, assim, ele ganhava muito dinheiro. Em junho de 77, depois de já ter se divorciado de sua primeira esposa, o Adrian registrou o seu casamento com a Catherine, oficialmente. Gente. Yeah. Mas, entendi. O quê? Não, é por conta desse divórcio e tudo mais, foi tudo tão, sabe? Sim. É porque, assim, tinha provas de que ele levou outra mulher pra dentro de casa, né? Então, sim. Mesmo sendo anos 70, isso, né, é um motivo suficiente, pelo amor de Deus, né? Mesmo nessa época, pessoal, isso já é demais, né? Tudo bem você ter amante fora de casa, mas trazer ela pra dentro de casa, tudo tem limite. Então ela conseguiu o divórcio facilmente, assim. A vida de Catherine estava longe de ser o mar de rosas que ele imaginou.
Completamente envolvidas pelas mentiras e manipulações de Adrian, ela não reagia a seus abusos e torturas. Adrian a espancava, dava choques elétricos e ameaçava e abusava dela. Ele a forçou a ser stripper, a se prostituir para entregar dinheiro a ele. E fazia ela trazer mais clientes jovens para ele abusar. A saúde mental de Catherine se deteriorava cada vez mais, e seus episódios depressivos agora eram acompanhados por pensamentos suicidas. O abuso de Adrian contra Catherine se estendia também para a família dela. Ele abusou da irmã mais nova de Catherine e também a forçou a se prostituir, gente. Ele dizia que Catherine tinha que preservar sua juventude. Para isso acontecer, ela tinha que transar com homens jovens e adolescentes. Para piorar ainda mais a situação, um desses adolescentes era o irmão de 16 anos de Catherine, e ela foi obrigada a abusar por cerca de 1 ano. E, gente, a família dela, tipo... Sim, não sei. Não consegui informações. Eu acho que a família dela era uma situação, sei lá, né? Meio estranha, assim. Então, não sei. Também não sei. Não consegui encontrar nada. Mas, basicamente, ela foi obrigada a abusar do irmão adolescente. Gente, que absurdo. Horrível, né, cara? Uma situação muito horrível. O tempo passava e o Adrian, mais uma vez, estava frustrado em ter apenas uma esposa para abusar continuamente. Ele queria mais mulheres. Em 79, ele conheceu sua próxima vítima. Nisso ele já tinha várias vítimas, mas uma que seria constante, né? Uma jovem de 24 anos chamada Roy Ka Hong, que tinha sido levada pela mãe e as irmãs para um tratamento com ele. Na verdade, eu acabei encontrando depois que uma das irmãs dela estava muito triste, estava deprimida porque tinha sido abandonada pelo namorado, enfim, e aí indicaram para ela o Adrian, e a mãe foi junto e ela foi com as irmãs. E elas ficaram muito impressionadas com o ritual dele, que ele inclusive usou uma cobra nesse dia. A Roy nasceu em 55, sendo a terceira de 6 filhos, e quando ela tinha apenas 8 anos, o pai dela morreu e a mãe sozinha não conseguia mais cuidar de todas as crianças. Então a Roy foi mandada para morar com uma tia na Malásia, e ela voltou para Singapura com 15 anos, que era a idade que ela já conseguia trabalhar. Ela começou sendo costureira e depois conseguiu um trabalho em uma fábrica da HP. Aos 23 anos, em 78, ela se casou com um homem chamado Benson Lo Nak Hua. Depois de ser convencida que Adrian tinha poderes psíquicos, Roy passou a fazer consultas frequentes com ele. Em cada consulta, Adrian ia fazendo com que Roy se afastasse cada vez mais de sua própria família, né? Aquele modus operandi básico, né, da líder de seita. Ele já estava determinado a transformá-la em uma das suas grandes esposas sagradas, e para que isso acontecesse, ela teria que estar sob seu controle total. Adrian dizia para ela que ela era filha ilegítima e que seus pais eram pessoas imorais e que eram infiéis, e que o seu marido não era confiável e que a forçaria a se prostituir. Oxi, que coisa, né? Coisa que ele fazia com outras mulheres, olha só. Projeção, né? Que chama. Projeção total. Roy se envolvia nas mentiras e acreditava nos truques, e chegou a participar de uma cerimônia de casamento improvisado com Adrian para ser sua esposa sagrada. Apenas 3 meses depois de sua primeira consulta com Adrian, Roy se mudou para o apartamento dele. E enquanto isso, o marido dela, né, o Benson, ele tava cada vez mais desesperado. Ao que tudo indica, o Benson era realmente um cara super de boa, que amava a mulher. Ela também amava ele, mas ela tinha problemas, né, gente? Então, o Benson, ele não sabia o que fazer, assim, ou a quem pedir ajuda. Ele viu a esposa se afastando cada vez mais, acusando ele de coisas absurdas e fora da realidade. Quando ela não voltou pra casa, ele foi procurar ela no apartamento do Adrian pra tentar convencer ela a voltar. O Benson tentou trazer a Roy para o mundo real novamente, mas o Adrian tinha uma ideia melhor. Fazer o Benson participar de um dos rituais para que ele pudesse ver como a sua esposa melhorava com o tratamento dele. O Benson, coitado, ele acreditou, ele aceitou, ele falou assim, vamos tentar, se eu participar, pelo menos ela para de achar que eu tô tentando fazer mal para ela vai ver que eu tô do lado dela e tentando ajudar. Então eu vou participar. O casal passaria junto por um tratamento de eletrochoque. Vendados e sentados ao lado em cadeiras separadas, os dois colocaram os pés em bacias cheias de água e tiveram eletrodos presos em sua cabeça. Mas assim que o ritual começou, Roy percebeu que havia algo errado. Os choques estavam muito mais fortes que o normal e ela acabou desmaiando por causa disso. Quando acordou,
Alguns minutos depois, ela primeiro ouviu as vozes abafadas de Adrian e Catherine, e ao abrir os olhos se deparou com um corpo estirado de Benson no chão. Benson tinha apenas 25 anos quando morreu. O Adrian lhe disse que o espírito maligno que ela tinha no corpo era tão forte que o choque havia saído do corpo dela e pulado em Benson, e isso o matou. Ro, atormentada e se desculpando, aceitou a explicação de Adrian, ou seja, tipo, botou a culpa nela, né? Ele morreu porque tinha um espírito em você. E pulou pra ele. E ele morreu. Pra polícia, ele disse que Benson havia morrido ao tomar um choque enquanto estava trocando um ventilador no apartamento. O legista responsável pelo certificado de óbito indicou em seu relatório que as circunstâncias da morte de Benson eram incertas, mas a polícia não prosseguiu com nenhuma investigação. Foi tudo planejado, assim, não sei se ficou claro, mas basicamente ele botou um choque maior nela para que ela apagasse e um choque maior ainda nele para que o coração dele parasse. Então, foi de propósito, porque ele sabia que enquanto existisse um marido, ele não ia poder ter controle completo e total e restrito sobre a Ro, né? Então, o Benson tinha que morrer de algum jeito e ali foi a oportunidade perfeita. Então, ele basicamente foi assassinado com um eletrochoque. E a morte do Benson afetou ainda mais a frágil saúde mental da Ro, ela perturbada por todas as manipulações e mentiras do Adrian. E lembrando, tomando eletrochoque na cabeça também, o que piora ainda mais as coisas. Sim. Ela entrou em depressão e começou a ouvir vozes e alucinações. E como o Adrian tinha dito que a culpa da morte do Benson era dela, ela via o marido nessas alucinações. Então ela se culpava muito. A situação chegou a um ponto que até mesmo o Adrian temia que a Ro cometesse alguma violência mais séria contra si mesma. E ela foi admitida em um hospital para tratamento psiquiátrico por 3 meses. Ela foi diagnosticada com esquizofrenia e começou os tratamentos adequados que pareciam estar dando certo. Mas no início de julho, ela ganhou alta e voltou para o apartamento do Adrian, que imediatamente voltou a torturar ela com eletrochoques e abusos, enfim. A Ro teve algumas consultas de seguimento ao seu tratamento, mas como ela não fez nenhuma reclamação e nem demonstrou ter de volta sintomas de alucinações, ela foi avaliada como estando em remissão de sua esquizofrenia. Então, nos registros médicos dela, estava que ela estava melhor, apesar de ela estar continuando sendo abusada, né? E agora, com 2 mulheres jovens à sua disposição para abusar o quanto quisesse, o Adrian as obrigava a atrair mais clientes para ele também abusar e manipular. E durante os anos seguintes, ele chegou a ter 40 mulheres que eram as esposas sagradas. Não moravam com ele, mas eram mulheres que voltavam constantemente, né? E ele abusava e, enfim, eram as frequentes, né? Que participavam lá dos rituais dele. E eram mulheres manipuladas, né? A gente não tem outra palavra, elas eram manipuladas. Elas eram convencidas a se unir espiritualmente com ele e, por consequência, voltavam sempre para seus rituais de abuso e dominação. Em 19 de outubro de 80, uma jovem bateu na porta do apartamento de Adrian. Era Lucy Lau Kok Huang, uma vendedora ambulante de cosméticos. Ela havia conhecido Catherine enquanto vendia seus produtos e a jovem a convidou para que mostrasse o catálogo para seu marido, Adrian. Assim que ela entrou no apartamento, conheceu o Adrian, Lucy se sentiu desconfortável. Ele imediatamente disse que podia sentir que havia um espírito pairando sobre ela e poderia ajudá-la com seus rituais sexuais. Lucy não se convenceu com a conversa dele, e por isso Adrian tomou medidas drásticas. Ele ofereceu apenas um copo de com leite, dizendo que havia abençoado a bebida e que a ajudaria de modo mais fácil. O leite estava carregado de sedativos. Imediatamente depois de beber, Lucy ficou inconsciente. Adrian estuprou naquele dia e pelas próximas semanas continuou a drogando e abusando dela, além de ameaçá-la de morte caso contasse pra alguém. Gente, um sequestro, né? Sim. Eu não consegui encontrar claramente se ele manteve ela por semanas ou se ela conseguiu sair e voltar. Eu acredito que ela ficou no apartamento por semanas, porque assim que ela teve a oportunidade, ela conseguiu fugir. Então, ela passou lá semanas sendo abusada e mantida drogada, né? Sedada, basicamente. Felizmente, a Lucy conseguiu escapar, ela foi direto pra polícia, onde relatou que ela tinha o que ela tinha passado, né? O Adrian foi preso sob acusação de estupro e a Catherine também foi presa como sendo cúmplice. Eles saíram sob fiança, não muito tempo depois, e o Adrian ele instruiu a Ro a falar pra polícia que ela também estava no apartamento, mas que não tinha acontecido estupro nenhum e que a Lucy estava mentindo.
Mas isso não foi o suficiente para a polícia parar as investigações e o Adrian estava ficando cada vez mais frustrado, porque ele achava um absurdo que a imagem dele estava sendo manchada com uma acusação de estupro, porque ele se considerava um conquistador, que era adorado pelas mulheres e não um abusador. Gente, que Sim, nojo. gente. E te digo que a maioria dos abusadores não se enxerga como um abusador, mas no caso dele, que é extremo, eu acho mais absurdo ainda. Assim, é surreal, cara, drogar uma mulher, estuprar ela e ainda assim não se achar como um abusador, né? Não se ver como um abusador. E aí, o Adrian bolou um plano, tanto para distrair a polícia como uma forma de vingança, né, dessas acusações de estupro. E o plano é que ele ia fazer sacrifícios de crianças para a deusa Kali, que o ajudariam a escapar da polícia e da justiça. Totalmente errado, porque a Kali não... Pelo meu conhecimento. Ela não é do mal, cara. Não. Ela é só uma deusa, porque o hinduísmo, ela é deusa da destruição, mas é porque a destruição vai trair... É renovação, né, na verdade. Exato. Então ela, tipo, deusa... Inclusive, ela é uma mãe, entendeu? Eu acho incrível as imagens dela, assim, porque ela tá sempre, tipo, com faca na mão, né, com a língua de fora, assim, ela é uma imagem muito forte. Mas é isso, né, a deturpação de outras religiões, como sempre esses caras fazem. Ele fez um ritual no apartamento onde ele fingiu estar possuído pela deusa Kali para convencer a Catherine e a Ro a participarem do plano. Além dos assassinatos, ele também afirmou que Pragran, que era aquela outra deusa que ele dizia, exigisse que ele abusasse das vítimas se elas fossem meninas. Ah, claro. Então, óbvio, né? Claro que Deus falou com o homem e disse para ele abusar de crianças. Por que não, né? É isso. Ro foi a primeira incumbida a conseguir as vítimas. Em 3 ocasiões diferentes, ela levou crianças para o apartamento, mas a Adrian as rejeitou por motivos diversos. A primeira tinha 10 anos e era uma menina de origem indiana. Adrian afirmou que, por Kali ser uma deusa hindu, ele não poderia se sacrificar uma criança daquela etnia. Porque a deusa ia ficar braba com ele. Ah, não, mas se fosse outra criança, tudo bem. Sim, tudo bem, não pode ser uma criança indiana, não. Agora, indiana já não tá podendo. Não, aí é demais, tudo tem limite, né, pelo amor de Deus. Olha, se ferrar. Que horror, né, eu tô rindo porque é absurdo, gente, sério, é horrível, esse caso é muito horrível. Sim. A segunda criança era uma menina chinesa que foi rejeitada por ser magra e desnutrida demais. Pra mim é pura hipersexualização. Sim, completamente. Tudo pra ele é uma desculpa pra abusar de mulheres e agora de crianças, né? Então faz muito sentido, assim, essa racionalização dele, né? Tipo, não, essa criança está muito desnutrida. Porque realmente, o objetivo dele é abusar de uma criança. É isso que ele quer, a próxima etapa, assim, da vida dele. A terceira menina afirmou que uma amiga havia visto ela acompanhando o Ro, e Adrian ficou com medo de conseguirem rastreá-lo e a mandou embora sem fazer nada. Em 24 de janeiro de 81, Ro convenceu Agnes N.G. Sealcock, de apenas 9 anos, a acompanhá-la até o apartamento de Adrian. Agnes estava próxima de uma igreja esperando pela irmã dela quando foi abordada por Ro, que lhe pediu ajuda para pegar algumas coisas em sua casa. Quando chegaram no apartamento e Adrian aceitou Agnes como sua próxima vítima, ele disse a Ro que a menina cresceria para se tornar uma pessoa má, como a mãe de Ro, e que iria jogar maldições em outras pessoas. Por isso, ela deveria morrer. Ou seja, tipo, manipulando novamente, né? Completamente, ele manipulava. Assim, elas já estavam num estágio que o que ele falasse, elas aceitavam, né? Elas diziam também que ele incorporava, né, entre muitas aspas, o que ele chamava de grande mestre, e quando o grande mestre falava, elas tinham que obedecer, que ele era apenas um veículo para as mensagens do grande mestre. E olha só que coincidência que as mensagens do grande mestre eram sempre de abusar de mulheres e crianças, né? Que coisa. Que eram as vontades que ele tinha. Que coincidência, né? Mas, né, aquela questão do abuso psicológico e físico completo, né? A questão da submissão numa seita é muito complicado. E o abuso psicológico e físico se complementam quando a pessoa quer manipular, né? Sim, exatamente. Eles deram comida e bebida misturados com sedativos pra menina, que logo depois perdeu a consciência. O Adrian estuprou ela. E depois os 3 usaram uma agulha para furar o dedo dela e chupar um pouco de seu sangue. Depois do ritual, eles a levaram para o banheiro, onde juntos os 3 a afogaram na banheira cheia de água. Para ter certeza que a menina tinha morrido, o Adrian ainda usou depois o seu dispositivo de eletrochoque na voltagem mais alta.
o corpo nu de Agnes foi colocado dentro de uma mala, de uma sacola de viagem, que foi deixada perto de um elevador no bloco 11 do complexo onde eles moravam. Ele nem fez questão de deixar muito longe. Não. Era, assim, no bloco vizinho, porque ele morava no 12. E eu acho também que ele, em alguma esfera, né, devia acreditar nas próprias mentiras, né? De que, tipo, sim, com certeza. Intocado, nada poderia acontecer com ele, afinal abençoado, ele tava né? Que tava protegido, enfim. Exato. A mala foi encontrada naquela madrugada por um morador que imediatamente chamou a polícia. Enquanto os detetives investigavam o assassinato da Agnes, o Adrian afirmou que a próxima vítima deles deveria ser um menino e que ele teria dividido uma família com dinheiro para que ele pudesse pedir recompensa pelo seu sequestro antes de matá-lo. Em 6 de fevereiro... Claro, Deus super... Claro, né? Deus demanda dinheiro também. É muito óbvio, né? Em 6 de fevereiro, a Rô viu um menino no playground brincando com seus 2 primos e ela escolheu este menino porque achou ele muito parecido com o marido dela que tinha morrido, o Benson. Gente... É muito triste isso, que esse menino foi escolhido por ser parecido com o marido dela. Tipo, é muito horrível, cara. O menino tinha 10 anos e se chamava Ghazali Marzuki. Rô se aproximou dele pedindo ajuda para pegar algumas coisas na casa de um amigo, ao que o menino logo aceitou sem questionamentos. Seus primos, também crianças, testemunharam ele entrando no táxi com uma mulher, mas não acharam que era nada estranho ou perigoso. Porque era uma mulher, né, cara? Uma Sim. jovem, inclusive. Então, tipo, tem muito... O Adrian sabia muito bem o que ele estava fazendo ao mandar as mulheres e encontrar crianças. Porque ele sabia que se fosse ele, era muito mais fácil alguém ver e achar algo errado, né? Mas, tipo, mulheres jovens, de 20 e poucos anos, saindo com uma criança. Tipo, ninguém vai bater o olho e achar estranho, sabe? Então, ninguém vai perguntar o que eles são, nem nada do tipo. É muito dissimulado mesmo. No apartamento, Ghazali foi drogado, mas demorou mais tempo para ficar inconsciente. Adrian decidiu amarrá-lo por precaução, mas o menino acordou no meio do processo e tentou lutar para se soltar. Adrian o nocauteou. Eles tinham seu sangue e depois afogaram na banheira. Mesmo após a morte, o nariz de Ghazali continuou sangrando pela pancada de Adrian, que, junto de Rô, levou o corpo dele para fora para se livrar dele enquanto Catherine ficava para limpar o apartamento. Durante todo o caminho que fizeram, carregando o corpo de Ghazali, havia um rastro de sangue que pingava de seu nariz. Eles tentaram limpar com o que podiam, mas na escuridão da madrugada era difícil ver se haviam conseguido fazer um bom trabalho. Na manhã do dia 7, logo no dia seguinte, o corpo do Ghazali foi encontrado perto de uma cerca em frente ao bloco 10. Mais uma vez, não foram muito longe. A polícia foi chamada e imediatamente identificou o rastro de sangue, que levava diretamente até o 7º andar do bloco 12. Reforços foram chamados e os policiais começaram a bater de porta em porta, tentando encontrar o local onde o menino havia sido assassinado. O primeiro apartamento no corredor do 7º andar era o do Adrian, e ele estava no corredor quando a polícia chegou e concordou em abrir e mostrar sua casa. O apartamento estava bagunçado e na cozinha os policiais encontraram manchas que poderiam ser de sangue. O Adrian afirmou que eram manchas de cera de vela, que ele usava em seus rituais como médium. E nessa hora nenhuma das mulheres estava em casa e o Adrian ligou para que elas voltassem, dizendo aos policiais que eram sua esposa e sua namorada. Sim. Enquanto Rô e Catherine chegaram no apartamento, os policiais já haviam encontrado diversos itens com manchas que poderiam ser sangue. Um par de chinelo, shorts e um lenço que pertenciam a Adrian, e um balde que havia uma blusa suja de sangue, que pertencia a Rô. Cabelos que pareciam com Ghazali foram encontrados debaixo do tapete e do sofá. Uma seringa com sangue foi encontrada na cozinha. Adrian afirmou se tratar de sangue de galinha usado em seus rituais, mas quando os policiais abriram uma agenda, encontraram anotadas informações de Ghazali e de Agnes. Adrian, Catherine e Rô foram presos e acusados do assassinato das 2 crianças. Glenn Knight foi o promotor responsável pela acusação e na audiência preliminar conseguiu reunir 58 testemunhas e 184 provas dos crimes cometidos pelo trio. Catherine e Rô alegavam inocência, enquanto Adrian confessou e afirmou ter total responsabilidade pelos assassinatos. Porra, mas também, né? Com 184 provas, você vai dizer o quê, né, meu querido? Assim, a maioria das provas era bem circunstancial, mas, tipo, juntando era óbvio, né? Que, tipo, tinha sangue no apartamento. Lembrando, né, gente, anos 80, não tinha muito
DNA, enfim. Mas ainda assim, né? Tinha testemunha, um vizinho tinha visto eles carregando uma criança naquela manhã, que era o corpo do Gazzaley. Meu Deus, cara. Sim, viu eles carregando assim, o Adrian com o menino no ombro, sabe? Parecendo que a criança tá dormindo. Opinião sua aí de pesquisadora sobre o caso. Você acha que ele queria ser pego? Porque não é possível, cara. Eu acho que ele se achava tão foda que ele achava que não ia ser pego. Que é uma coisa que acontece muito, né? Com o Dead Satan, muito. Esses né? caras se acham muito foda e eles são todos uns idiotas, uns bestas, burro. Então, né, eles realmente acreditam que eles são foda. Então, eu acho realmente que ele não... Assim, na cabeça dele... é isso, assim, não vou ser pego. Não vão porque pra mim não tem muita lógica essa displicência dele, sabe? Sim, de largar... Eu acho que também o objetivo dele era, tipo, largar perto pra falar assim, olha só, não sou eu, tem alguém aqui perto, sabe? Nossa, estão me acusando de estupro também, de abusar de mulheres, tem outra pessoa fazendo isso, não sou eu, assim, sabe? Tipo, sim. Na cabeça dele fazia sentido. O julgamento começou em 25 de março de 83, e nessa época o caso já tinha tomado proporções gigantescas, porque, né, assassinato de crianças, assim, de um jeito tão brutal desse, realmente chama atenção. A sociedade de Singapura, especialmente de Toa Payoh, que é uma cidade satélite, né, então tinha muita questão de gangues nos anos 70, tinha, nos anos 60, antes de desenvolver tanto a cidade, tinha muito problema de crime organizado, enfim, porque era realmente um lugar meio abandonado pelo Estado, né. Nessa época já estava bem mais desenvolvido, mas enfim, tinha um histórico ali de gangues naquela cidade. Então eles estavam acostumados com essa violência, mas o assassinato e sacrifício de 2 crianças era algo inédito, né, e que gerou muita revolta. As pessoas estavam divididas entre dar cobertura ao caso como forma de prevenção e conscientização de abuso contra mulheres e crianças, e aquelas que achavam que os detalhes e os atos cometidos pelo Adrian e as mulheres eram tão hediondos que não deveriam ser mencionados de jeito nenhum. Tinha gente que era a favor da completa censura sobre a cobertura deste caso. No apartamento, a polícia encontrou dinheiro no valor equivalente a quase $160 mil das coisas, né, dos rituais que o Adrian fazia. A Catherine recebeu permissão tanto da polícia, né, que apreendeu o dinheiro, quanto do Adrian, que era o dono do apartamento, para usar 10 mil desse dinheiro para pagar um advogado particular. A Ho recebeu uma defesa pública e o Adrian representou a si mesmo nas audiências iniciais, porque ele não queria advogado, ele realmente estava se recusando a cooperar com qualquer pessoa. Mas, segundo a lei de Singapura... O ego ali, né? Cara, ele era demais, assim, o ego muito grande desse cara. Segundo a lei lá do país, em casos de crime capital, é obrigatório ter um profissional legal de defesa para o acusado. Então, ele recebeu um defensor público, mas, assim, ele não cooperou de jeito nenhum. O próprio advogado tinha mais problema do que o promotor, sabe, para conseguir defender ele, porque o cara não se ajudava, assim, ele não queria se ajudar. As defesas dos 3 acusados chegaram no consenso de que não iriam negar que eles haviam assassinado as crianças, já que as provas disso eram mais do que suficientes, apesar das circunstâncias. Eles iriam alegar responsabilidade diminuída, e para isso teriam que provar que seus clientes não estavam em pleno juízo e por isso não poderiam ser responsabilizados por seus crimes. Caso essa defesa fosse bem sucedida, os 3 réus escapariam da pena de morte, mas seriam condenados à prisão perpétua ou até 10 anos de prisão por homicídio culposo em vez de homicídio doloso. É quase a defesa da insanidade, basicamente. É a responsabilidade diminuída. Sim, não estava ciente dos meus atos na hora do crime. Então, e eles lógico tinham que provar que isso. estava, né, galera? Sim, pelo amor de Deus. Assim, o Adrian completamente. As mulheres, tenho minhas dúvidas. Sim. Mas, né? É aquela coisa também, a gente obviamente entende, principalmente no caso da Ho, que teve um diagnóstico de um transtorno e tal. Mas, por mais que seja manipulado, pô, você tá contribuindo no assassinato, né? Exatamente. Você sabe o que tá acontecendo, entendeu? Exatamente. Então, não tem muito, né? Como fugir. O Adrian testemunhou no julgamento e afirmou ser o único responsável pelos assassinatos. Ele negou o estupro de Lucy e Agnes e era seletivo em suas respostas, respondendo apenas às perguntas que ele concordava. Catherine e Ho também testemunharam e contaram como viviam em constante medo e admiração por Adrian, acreditando que ele possuía poderes sobrenaturais e seguiam todas as ordens e não tinham livre-arbítrio próprio.
Em seus questionamentos, o promotor Glenn conseguiu que Ho concordasse que ela estava consciente de suas ações no momento dos assassinatos. Eu acho que, por exemplo, diferentemente de alguns casos, né, de seita, né, por exemplo, pegar um maior manjado que temos, né, de Marilyn Manson, que é um criminoso também, né, mas não também, né, não é líder de seita ainda, né? ainda, mas não duvido, porque, enfim. Mas como o Charles Manson, né, que as meninas foram presas e só lá dentro elas conseguiram, né, desvincular. Porque é um processo de desintoxicação, praticamente, né? A Lucia Ho, a Lucy não, a Ho, ela já tinha desprendido, né, quando foi presa em si. Assim, ela era uma situação mais frágil, né, pra ela ter o diagnóstico. Sim, claro. Tal. Mas, assim, eu acho que o caso delas, né, não tirando a responsabilidade delas dos crimes, porque realmente elas participaram e todo mundo sabe que matar crianças é errado, né? Pô, pelo não. amor de Deus. Né, eu acho que é um consenso aí, mas... que assim, nesse caso delas, não dá pra falar totalmente manipuladas e tipo, abster total responsabilidade. É isso que eu ia falar, né? Exato. Mas são casos de pessoas que com certeza não fariam isso em situações normais, né? Então, ao contrário do Adrian, que obviamente ia fazer isso a qualquer momento da vida dele, porque ele é uma pessoa horrível. Então, acho que tinha que ter essa distinção, mas nessa época, principalmente, acho que até hoje, lá em Singapura, não existia essa distinção. Inclusive, é uma das críticas que eu coloquei aqui, que é como elas foram colocadas em pé de igualdade dele, né? Nos crimes, que eu acho que não é. É uma relação de poder muito forte que existe ali no trio. Sim. E tipo, ao mesmo tempo, elas sim devem ser punidas legalmente, né? Sim, com certeza. E tal, elas têm uma responsabilidade obviamente gigante. Enfim, né? Elas cometeram esse crime. Mas, enfim, a punição dele deve ser sim, mas não é intensa. Esqueci a palavra. Mas forte, né, cara? Sim, porque ele é mais responsável, né, por tudo. Foi ele que planejou tudo, ele que influenciou, enfim. O Dr. R. Nagulendran, que era o psiquiatra consultor da defesa, testemunhou que a Catherine apresentava comprometimento mental devido à depressão psicótica reativa. A sua depressão agravou-se com os terríveis abusos físicos, mentais e sexuais que ela sofreu nas mãos do Adrian ao longo dos anos, incluindo o fato de ele ter forçado ela a se prostituir e trabalhar como stripper para que ele pudesse pegar seu dinheiro. O uso de drogas também a fazia ter alucinações e ser suscetível às mentiras do Adrian. E durante esses anos todos, ele drogou elas e abusou delas. Então, não dá pra confiar, né, no cérebro dessas mulheres. Não. Porque virou pudim, né? Que, assim, completamente abusadas, assim, elas não tinham noção realmente. O Dr. Shi Kwan-si, que era o psiquiatra do Hospital Woodbridge e expert da acusação, acreditava que a Catherine estava feliz com o estilo de vida material que o Adrian lhe proporcionava, porque ele dava roupas e maquiagens para ela, e não tinha a impressão de que ela tivesse uma vida conjugal infeliz. Anos depois, ele admitiu em entrevista que ele desconsiderou os abusos sofridos pela Catherine. Eu não sei como você consegue desconsiderar anos e anos de abuso físico e psicológico, mas ele não, isso aí é bobagem. Isso aí não influencia em nada. Galera? Não influencia em nada, né? Que coisa. Mas ele continua afirmando que ela estava, sim, consciente de suas ações durante os assassinatos, que eu concordo, sim, ela estava consciente, mas não dá pra desconsiderar Estar consciente o abuso. quer dizer que ela não estava sob influência. Exatamente. É a mesma coisa. E ela não estava fora da realidade, né? Tendo alucinações. Entre muitas aspas esse comentário que eu vou fazer, mas é a mesma coisa de você, sei lá, tá dirigindo bêbado, entendeu? E você não tá dando PT, você não tá loucão, mas você tá consciente que você está fazendo merda. Sim. Se você matar está alguém. Cometendo um crime, inclusive. Exato. Se você matar alguém, obviamente você vai arcar com isso, né? Então não tem. E eu acredito que é a mesma coisa com ele. Apesar que eu entendo, sim, que ela tinha problemas psiquiátricos, ela tinha, enfim, né, tinha um passado conturbado, tinha a questão, né, de ser viúva, mas, ao mesmo tempo, ela tava ciente, né? Poderia até rolar um não quero fazer parte disso, Deus me livre, entendeu?
Os 2 médicos da acusação concordam que Rose já sofria de esquizofrenia antes, mesmo de conhecer o Adam. Depois dos abusos e eletrochoques feitos por ele, a condição dela piorou, obviamente, né? A ponto dela agredir a própria mãe. Mas pelos relatórios dos médicos que a acompanharam depois da estadia no hospital, afirmando que ela estava bem, ambos afirmaram que ela também tinha plenas capacidades mentais durante o crime, que é isso que a gente falou, né? A acusação chamou a atenção para a maneira fria e calculista com que as crianças foram mortas. O promotor também argumentou que todos os acusados não poderiam ter compartilhado da mesma ilusão e só a mencionaram durante o julgamento. Ele afirmou que Catherine ajudou nos assassinatos porque amava a Adrian e que Rose foi enganada, mas não possuía nenhum transtorno mental. Sobre isso concordo super, que é bem isso, né? Eu achei interessante essa parte que ele falou assim, impossível 3 pessoas morando na mesma casa sofrerem do mesmo transtorno. Nossa, que coincidência, realmente. Não, tipo, muito difícil de acontecer, né? Pelo amor de Deus. O mais óbvio é que, realmente, o Adrian é um abusador em série, uma pessoa muito violenta e que usou isso durante anos pra quebrar 2 mulheres a ponto delas concordarem em assassinar crianças. Sim. Então, infelizmente, é o que aconteceu. Uma curiosidade, eu acabei não colocando antes, mas esses julgamentos lá, eu acho que por ser crime capital, porque ser caso de assassinato, não sei se todos os casos são assim, mas em caso de assassinato, não tem júri, são 2 juízes. Então, nossa, tá na mão que de 2. loucura. Não tem júri, são 2. não tem... são 2, não é só um. Eles têm que entrar no consenso. Obviamente, né, a gente não tem nenhum respaldo legislativo. Mas eu acho interessante como alternativa ao popular, porque querendo ou não, por ter 2 juízes, né? Eu acho que é mais pra eles terem essas visões, né, também diferentes. Pra eles terem que entrar num consenso, porque é uma pena capital, né? Essa é a pena de morte. Então, se não tem ali unanimidade, não rola, né? Tem que ter outro julgamento. E ainda mais, né, que as leis do Singapura são super restritivas. Uma coisa nada a ver. Nada a ver. Uma amiga minha, Audrey, não sei se ela me ouve. Conheço ela. Que é uma loura no Singapura, eu lembro que ela falou que lá chiclete era proibido. Não pode, é só chiclete medicinal. Sim, é proibido. É proibido você ter, tipo, encontros de pessoas que não sejam sancionadas pelo governo, porque eles têm muito essa questão de censura contra o governo, né? Não pode falar mal do governo, então você tem um grupo de pessoas, que elas estão falando mal do governo, e aí não pode, é proibido. Enfim, eles são bem, bem restritivos, tem muitas obras que são proibidas lá. Todo mundo tava pego, porque independente... Pelo amor de Deus, né? Independente não pode ver aglomerado de pessoas. Porque assim, independente de quem tiver no governo, vai ter gente reclamando, isso é um fato. Pelo amor de Deus. Não, e eu me incluo nessa. Assim. Proibido aglomerar a pessoa. O brasileiro é uma aglomeração, né? Pelo amor de Deus, não ia dar certo. Mas enfim, eu achei interessante essa alternativa, que a gente fica muito focado em casos norte-americanos e tal, né? Sim. Então é interessante você ver. É uma sociedade muito repressiva mesmo. Sim. E realmente só consegui bastante informação porque foi um caso que estourou a bolha, assim. Foi muito absurdo na época e até hoje é muito emblemático, né? As pessoas lembram, assim, é bem bom. Sim. Foi horrível, realmente, né? Bom, em 25 de maio de 83, uma multidão se aglomerou do lado de fora do prédio da Suprema Corte, aguardando o desfecho do julgamento. Devido ao número limitado de assentos, apenas alguns puderam entrar para ouvir a leitura da sentença pelo juiz, que demorou 15 minutos. Os 2 juízes não se convenceram de que os 3 réus apresentavam instabilidade mental durante os crimes. Eles consideraram que o Adrian era abominável e depravado na execução de seus planos, considerando suas entrevistas com as testemunhas especialistas como admissões de culpa, e Catherine como uma pessoa astuta e perversa e cúmplice disposta dos atos repugnantes e nefastos de Adrian. Os juízes consideraram a Hogue como uma pessoa simples e facilmente influenciável, e embora ela sofresse de esquizofrenia, eles opinaram que ela estava em estado de remissão durante os assassinatos, portanto, ela deveria arcar com total responsabilidade por seus atos. Os 3 réus foram considerados culpados de homicídio e receberam penas de morte obrigatórias, que era a única punição disponível permitida para homicídio sobre a lei de Singapura naquela época. Lin aceitou sua sentença e renunciou ao direito da apelação, mas as mulheres tentaram recorrer. Os advogados pediram ao tribunal de apelação que reconsiderasse os estados mentais de suas clientes durante os assassinatos, alegando que os juízes do julgamento, nas suas deliberações, não tinham considerado esse ponto. O Tribunal de Apelação Criminal chegou à sua decisão em agosto de 86. Eles reafirmaram a decisão de seus pares no julgamento, observando que
Como julgado dos fatos, os juízes têm direito de desconsiderar as provas médicas à luz das provas de outras fontes. Eu achei muito bizarro isso, tipo, desconsiderar a prova médica. Porque, assim, tá errado isso, né, gente? Pelo amor de Deus. Assim, né, você tem ali... A prova médica profissionais é um complemento, ponto. Que as mulheres foram extremamente abusadas, enfim, física e psicológica. Bota elas em prisão perpétua, que seja, sabe? Mas é isso, assim, mas não. Elas foram consideradas exatamente iguais ao Adrian. Não. Os recursos subsequentes de Catherine Ho ao Conselho Privado de Londres e ao presidente de Singapura tiveram fracassos semelhantes. Em 25 de novembro de 1988, o trio recebeu sua última refeição e foi conduzido à forca. O Adrian sorriu durante todo o seu último caminho até a forca, e às 6 horas daquela mesma manhã, eles foram executados por enforcamento e posteriormente declarados mortos. Após a execução das sentenças, eles receberam uma breve missa fúnebre católica e foram cremados no mesmo dia. O Adrian já tinha se convertido, né, apesar de não ser praticante, mas enquanto estiveram presas ali no corredor da morte, as duas mulheres se converteram ao catolicismo, tiveram acompanhamento de uma freira, inclusive a Ho, se eu não me engano, já conhecia essa freira do tempo de que ela ia na escola, enfim, e elas... enfim, né, se converteram realmente, pediram perdão, enfim, foi toda aquela coisa. E nos últimos dias, o Adrian também falou que queria um padre, que estava arrependido, não sei, mas aí eu acho que o caso dele foi realmente... Não, bateu água na bunda, ele viu que realmente ia acontecer, e é isso, sabe? Mas no caso delas, acho que foi de coração mesmo ali. Eu boto fé até porque elas entraram numa situação justamente... Né, a procura desse bem-estar religioso, né? Então... Era algo que elas buscavam desde o início, né? Mas acabaram aí batendo com a pessoa errada e que tirou vantagem delas, mas enfim. O jornalista do Straits Times, o Alan John, escreveu sobre o caso no livro chamado Unholy Trinity, e ele foi e ainda é uma das poucas vozes em Singapura a apontar como a sociedade e o sistema de Singapura, ao acreditarem que a violência doméstica é um assunto privado da família, permitiram que a violência doméstica extrema, neste caso, se passasse despercebida. Chegaram... Desculpa interromper. Mas você soube se chegaram a ter denúncias sobre a violência que ele praticava com as mulheres? Que entre as testemunhas... sem isso, né? Então, entre as testemunhas do julgamento, tinham mulheres que tinham sido abusadas por ele. Mas não teve nenhuma ação judicial, nenhuma investigação, não teve nada. Uma denúncia formal, por exemplo? Não. Nada, porque é um país bem machista também, né? Então, né? O receio de você denunciar e arrumar pra sua cabeça do que ser ajudada, né? Exatamente, vai ser julgada, enfim, né? Mais do que o cara. Todos os direitos autorais da edição de 89 desse livro foram para a Agência de Prevenção ao Suicídio Samaritans of Singapore, e os direitos autorais da edição de 2016 foram para a Agência de Prevenção à Violência Doméstica PAV. Então o cara realmente ainda, até hoje, né, ele é uma voz muito, assim, efetiva, né, sobre esses problemas aí que até hoje tem, né? Que e ele é de lá? Não, ele é da Malásia. Mas ele se mudou pra Singapura, morou muitos anos lá. Então ele conhece bem a cultura local, né? Ele passou 35 anos trabalhando nesse jornal e tal, então ele realmente Então, o cara realmente sabe do que está falando, ele tem essa vivência, né, da sociedade de Singapura. Enfim, singapurenhos. Isso. Bom... Até hoje, não houve qualquer discussão pública sobre se as duas mulheres que sofreram tortura e outros abusos durante anos antes dos assassinatos deveriam, de fato, ser responsabilizados integralmente. Não houve investigação, pelo menos nenhuma tornada pública, sobre como Catherine e Ho foram abusadas fisicamente durante anos sem qualquer intervenção da polícia. Também não houve qualquer menção sobre como os irmãos mais novos de Catherine, que sofreram abuso sexual, exploração sexual e financeira, receberam apoio do Estado. Não houve qualquer discussão ou investigação sobre por que o sistema falhou com as jovens e o que deve ser feito para evitar que tais coisas aconteçam novamente. Apesar das conclusões do julgamento, não houve qualquer acompanhamento público sobre o que aconteceu com dezenas de vítimas que Adrian enganou e agrediu
durante pelo menos 8 anos. E como ele conseguiu escapar imune de seus crimes por quase uma década. E é bem por isso que eu perguntei, né, sobre esse rolê do ninguém denunciou formalmente, porque, pô... Não existiu nenhum processo jurídico, criminal, nada. Assim, ele morreu impune, né? Ele foi punido pelos assassinatos das crianças, mas as dezenas e dezenas de mulheres que ele abusou nunca viram justiça. Então, é muito triste, né? Muito. Mas Muito. é isso. A única informação que eu acabei não colocando aqui é que, como eu comentei lá, é um país muito supersticioso, né? Então, locais onde acontecem crimes violentos, as pessoas têm a tendência de não querer morar. E o apartamento, né, que aconteceram os assassinatos, ficou vazio por, acho que 6, 7 anos. Foi só em 87 que uma família católica se mudou para lá, aceitou morar lá, enfim, aí já tinha mudado bastante a vizinhança, enfim. Enfim, né, e já tinha até o próprio prédio que estava lá já tinha sofrido algumas mudanças, então essa família acabou indo morar lá, mas é isso, né? E é sobre essa também. família que vamos... Nossa, já viram mil medinhos, né? Você morar num apartamento é pesado, gente. Pra mim, tipo, que eu falei, cara, eu acho que mesmo pra quem é ateu, putz, energia ruim, sabe? Cara, sabe? Porque, é pesado mesmo, né? É energia ruim mesmo. Não sei. Porque mesmo você não acreditando de fato que vai ter fantasma. Eu acredito que não vai ter fantasmas nem nada do tipo, mas, pô, teve tanto sofrimento, tanta tristeza, tanta lamúria, sabe? É bem triste mesmo. Mas é isso, gente. Tá aí esse caso horrível. Eu tinha separado ele já há algum tempo pra trazer aqui pra vocês, porque eu procuro casos de outros países, né? E aí eu acabei vendo esse, tipo, os assassinatos rituais de Singapura. E eu fiquei, como assim? Aí eu comecei a ler, eu fiquei, cara, como é que esse cara passou décadas abusando de mulheres? E, tipo, é isso. Ele só foi pego porque ele realmente cometeu um crime muito hediondo, assim, né? De matar criança, porque se não fosse isso, sei lá, não ia acontecer nada, eu acho. Ele ia continuar livre por muito tempo, se ele continuasse abusando de mulheres, né? Tá aí o João de Deus como um exemplo que, né, passou décadas abusando de mulheres até ser pego. Uhum. Mas é muito triste, realmente. Tem algo mais, amiga? Não, triste. É horrível, gente. Tem vários filmes, assim, que são de Singapura, filmes asiáticos, né, que são sobre esse caso, mas nenhum deles fez muito sucesso, assim, as pessoas até ficam meio putas, né, quando fazem filme dizendo que foi muito horrível e não é pra fazer filme sobre esse caso, porque, enfim, é muito triste mesmo. Mas é isso então, bora para os comentários do último episódio? Bora! O último episódio do Creepypastas. Então, o Diogo, meu amigo, ele comentou assim, histórias de crianças me lembram quando minha filha tinha 2 anos e do nada ela falou, eu sou assassina. Aquilo foi uma bomba. Por pelo menos umas 2 semanas, eu e minha mulher ficamos procurando onde ela tinha ouvido isso, se tínhamos assistido algum jornal ou série perto dela, e não conseguíamos achar de onde tinha saído aquilo. Um dia, a gente tava tomando banho de piscina e ela começou a dançar e falar repetidamente, sou assassina, sou assassina. Aí eu perguntei pra ela o que significava isso, ela me respondeu, pai, tem o Saci, mas ele é menino. Como eu sou menina, eu sou assassina. E aí, você conseguiu respirar aliviado. Ai, achei incrível. Aquilo foi um misto de alívio com alegria, mas pra evitar futuras confusões, combinei com ela que o feminino de Saci é Sacisa. Eu achei incrível, cara. Gente, eu no mesmo tempo, eu nem ia rir, eu ia respirar aliviada. Sim,
Gente, porque criança, assim, ó... Porque, de acordo com religiões, e, tipo, várias religiões falam isso, crianças, animais, tipo, gato, cachorro, tudo mais, eles têm uma percepção sobre vidas passadas, ou percepção sobre o que está acontecendo. Pô, e criança, eu acho que até os 5 anos, não, até menos, acho. Menos. Até menos, né? Dizem que é menos. Então acho que uns 3 anos, por aí, tem essa abertura. Tanto que eu já contei, né, a minha história do meu amigo imaginário, né? Sim, contou. Yeah. Acho que foi no Mil e Medinhos. Acho que foi, inclusive. Medonhas. Entendeu? Porque é isso, criança vê umas paradas, cara. Eu não duvido de Nem criança, não. sabe o que eles estão vendo, né? É isso. Não. Criança vê umas paradas, vai que lembra de umas paradas. Eu ia ficar assustadíssima, cara. Se a criança começa a falar isso, falou, gente... Ai, vamos batizar, sabe? Chegou na hora, né, de batizar. Vamos batizar essa menina? Mas é isso. Eu quero agradecer a nossa ouvinte. Peraí, deixa eu abrir nosso e-mail aqui. A nossa ouvinte, a Lani, que mandou fotos do gatinho dela, um gatinho frajola. Eu só tenho uma reclamação que não mandou o nome, então comente aqui o nome do seu gatinho, porque ela só botou assim, pra deixar o coração de vocês quentinho. E várias fotos do gatinho, muito fofo, muito fofo. Eu amo receber fotos do gatinho. E outro comentário, gente, já temos um tatuador aí. Então, Temos, se vocês quiserem, se vocês... Eu respondi ela hoje que eu tinha esquecido, desculpa, amiga. Encontrinho do Mil Crimes. Ah, sou tatuador e fã do 1001. Vem fazer flash, tira um dinheiro, entendeu? Sim. Faça flashes temáticos que a galera vai gostar. Olha, apesar de estar na ordem errada, eu gostei dos comentários que temos aqui. Porque temos um comentário de Heaven's Gate, episódio 63. Do APA, falando. A hora que ela falou da mulher que acredita que dá pra mudar o DNA com meditação, pra quem não lembra, o Heaven's Gate era aquela galera que achava que via o cometa, vinha buscar exatamente. Eles. Uhum. Né? E aí eles acreditavam que dava pra mudar o DNA com meditação. A hora que ela falou que a mulher da mulher que acredita que dá pra mudar o DNA com meditação, me lembrou uma vez que estava conversando com um colega no trabalho sobre algo que não me lembro. Eu sei que era algo sério, teve uma hora que eu comentei. É tipo aquela gente que acredita em terraplanismo. E ele me solta. Mas a terra é plana. Eu comecei a rir achando que era piada, ele ficou me olhando tipo, assustado e que vergonha. Como socializar muito bem. Cara, eu já passei por isso com um chefe, tá? Não sei se eu já contei isso aqui. Eu numa agência que eu trabalhei, um dos chefes era muito jovem místico. Ele acreditava em tudo. Tudo, assim. Tudo coisas esotéricas ele acreditava. Aí um dia a gente tava na frente da agência, tinha aquelas bem igrejinha de bairro, sabe? Tava tendo um casamento, eu acho. Tava lá as pessoas, tipo, com saião e, né, cabelão. E aí... a gente comentando, né? Olha lá o casamento da galera e tal. Olha só, Jesus não deixa a mulher usar calça, enfim, fazendo esse comentário besta. E aí, eu falei assim, porque algumas religiões, né, elas proíbem até transfusão de sangue, assim, mesmo se você teu filho tá morrendo, você prefere que ele morra do que fazer, né, receber sangue. E aí meu chefe olha pra mim e fala, mas isso eu também sou contra, e eu... Ah, bacana. Aí eu, como assim? Eu gosto dessa né? diversidade de opiniões, sabe? Sabe, chefucho, eu gosto tanto. Porque, aí ele falou assim, porque o seu sangue, ele carrega o seu karma. E todas as coisas... Pô, ele conseguiu ser pior. Sim, todas as coisas ruins e boas que você tem estão no seu sangue. Então, cara, ele conseguiu mesclar um negócio que tem de religião específica católica não, cristã, com um bagulho namastê. Exato, por isso eu falei que ele era jovem místico. Aí teve uma outra vez que numa janta, a gente fez uma janta na minha casa, tava todo mundo e tal. E aí a gente tava comentando de fazer almoço e não sei o que, fazer janta. E ele falou que ele ia todo dia no mercado pra comprar carne. E eu falei, cara, a gente mora na cidade que tem o maior frigorífico da América Latina. Por que você não compra o pacote de frango que tem todo o mercado aqui que é barato? Compra um pacote de peito de frango e descongela. Todo dia, você não precisa ir comprar carne fresca no mercado todo dia de frango, peito de frango dele. Ah, não, mas eu não gosto de usar micro-ondas. Micro-ondas faz mal? Já. Aí eu, como assim faz mal micro-ondas? Ele micro-ondas altera as moléculas da comida. Então...
não gosto de usar. Um dia, eu que sou um pouquinho burra pra qualquer coisa que não seja humanas, né? Um dia, aí eu tava no... Ai... Enfim, né? Eu falei, vou expor pessoas, mas ninguém fala mais comigo. Eu estava num trabalho antigo. É isso, faz muitos anos que eu saí desse emprego, por isso que eu estou expondo aqui. Estava num trabalho antigo. Ah. E a gente tava naquela fila do micro-ondas, né? Uhum. E tinha uma menina que ela sempre ela vinha com a comida quentinha, porque ela fazia de manhã. Até aí tudo bem, porque tinha um amigo meu também que tinha essa noia. Raí, beijos Raí, entendeu? Caso me ouve. Que ele gostava de cozinhar, tipo, de manhã, de madrugada, sei lá. Pra comida tá mais fresquinha. Aí eu falei pra ela assim, você gosta de comer comida fresquinha e tal? Ela, não, cara, mas é porque o micro-ondas, me vem com esse mesmo papo. Aí eu falei assim... altera as moléculas. Mas não altera a molécula, ela agita a molécula. É como se... Que é o ato de esquentar a coisa, que é isso que acontece. Ela falou assim, como assim? Eu falei, por exemplo, pode ver que quando a gente até bota um pouquinho de água na hora de pôr no micro-ondas, que você já esquentou no micro-ondas, fica seco. Por que fica seco? Porque aquela unidade de água evaporou, porque ela fica agitando lá e acaba aquecendo. Ela falou assim, então você tá me falando que é muito pior do que eu pensei. Eu falei, falei, como assim? Ela falou assim, ela tá fazendo a comida se mexer. E é isso, entendeu? É isso. Não dá pra tentar ser racional, amiga. Eu só concordei. E até hoje eu falo, a gente se refere aqui em casa, vai esquentar qualquer coisa e fala, vai lá alterar as moléculas da comida, botar no micro-ondas. Porque é isso, não tem como você tentar ser racional. Gente, se o micro-ondas alterasse moléculas de alguma coisa, a gente teria vários equipamentos aí, ó. Pelo amor de Deus, né, cara? Mas é isso, assim, eu também já tive essas experiências com pessoas esotéricas. E, enfim, é isso. Outro comentário também que a gente teve, que foi no episódio do William Uneck, que foi um mini episódio, né? Que a Carla Pantaleão falou, queria pra SP só pra ir no encontrinho. Venha, gente. Começa às 6 horas, é um horário que não é muito tarde nem nada, tá, galera? Então, tem que ir embora cedo. Vem, entendeu? Vai cedo, exato. Vai cedo, vai lá pra dar um oi pra gente, tirar uma fotinho. Gente, eu odeio tirar foto, mas eu vou fazer esse sacrifício por vocês, tá? Eu vou me maquiar. É isso. Nossa, nem fale, tem isso também. Tem isso Olha, também. eu não uso maquiagem. Eu ia falar, não, Bruna, eu te empresto minha maquiagem. Você pegando minha base, ia ser de bom tom? Não, ia ser de bom tom. Iam te acusar de blackface ali, ó. Eu vou levar a minha base de casa. Ah, bom, não, beleza, o resto empresta, mas pô. É que não dá pra emprestar tudo, né, querida? Sim, com certeza. Mas é isso, gente, ó, pra quem... Eu sei que muita gente me segue nas redes sociais e fica frustrado, porque eu realmente não posto nada. Mas ela vai postar, pelo menos no Insta do... No do 1001 a gente é obrigado a postar, né? Que vai então, porque vai ter alguns então... dias também, gente, que infelizmente não. Que alegria. Eu vou estar lá em São Paulo, não, então, é que infelizmente que eu ia falar, que infelizmente não vou poder ficar sempre com a Bruna, porque eu vou trabalhar, né? Feito uma trabalhadora brasileira, né? Mas, já tô te avisando publicamente que alguns amigos se disponibilizaram a levar a museus e coisas do tipo. Adorei. Eu amo museu, Exatamente. É bom saber. Então, alguns amigos, eu falei, gente, vamos fazer um rodízio de Bruna? Adotem a Bruna. Adote você a Bruna por um dia. Essa é a campanha do meu filho. Porque eu só vou poder sair com ela à noite, né? Nas noites. Então, por que eu tô falando isso, cacete? Porque daí eu vou postar no coisa do Isso, exatamente. E a gente tá pensando em fazer, sei lá, chegar um dia que a gente estiver vendo filme, abrir uma live. Fica de olho. Sim. Fiquem atentos. Porque vai rolar muita coisa aí. Mas a gente pode isso, né, gente? Abrir um vinho e falar como que a gente bebe. Vocês podem acompanhar a gente, fazer aí uma bebedeira. Uma bebedeira online, coletiva. Online também. Para quem for maior de 18 anos. Lembrando que a gente não está estimulando também, entendeu? Não gosta de beber, não beba também. Fuma, zoeira. Mas é isso, gente. Muito, muito obrigado. Semana que vem estarei de volta em São Paulo. Sim, eu vou gravar em São Paulo também, um mini episódio. A Jéssica vai gravar comigo.
Isso se sair episódio, né? Eu não sei se eu vou conseguir escrever, depende de como isso vai estar. Enquanto eu estiver preenchendo uma planilha... Exato, né? Trabalho remoto aí, em conjunto, cada uma aí no seu notebook. Exatamente, então, gente. É isso, gente. Beijinhos, fiquem atentos ao nosso Instagram, acompanha a gente, vai lá no Encontrinhos, vê a gente. E é isso. Tchau, gente. Beijo! Eles converteram ao catolicismo. Nossa, falei catolicismo é foda. Eu acho que você A religião do cotoco.